Eu disse, e eu vou usar um termo aqui pejorativo, que eu viraria uma sarna, como fui com relação ao Hospital da Criança. Essa história da iluminação de Maringá. Na sexta-feira teve um novo desdobramento, digamos assim, porque a informação repassada pelo Maringá Post foi que a Enel, empresa que lidera o consórcio de Maringá, afirma já ter investido mais de 26 milhões de reais na modernização da iluminação pública aqui da cidade. Como eu falei, a informação foi confirmada pela própria companhia ao repórter lá, o Vitor Ramalho, do Maringá Post. Após a reportagem apontar que a prefeitura ainda não realizou nenhum pagamento. E aí eles disseram, não, nós já estamos investindo. Segundo a Enel, nenhum valor foi recebido até agora, mesmo após o início da substituição das luminárias que aconteceu em junho de 2024. A prefeitura, no entanto, contesta o valor divulgado pela empresa, enquanto a Enel fala em 26 milhões de reais já aplicados. A Secretaria de Fazenda da Prefeitura aqui de Maringá diz que os investimentos não passam de 3 milhões e meio de reais. Pelo contrato que vai até 2037, os consórcios devem investir aqui até 81 milhões de reais no sistema de iluminação pública e, em contrapartida, receberá 127 milhões ao longo desses 13 anos. Então, investe 81 e ganha 127 milhões. Há um descompasso aqui entre o que diz a prefeitura e o que diz o consórcio. Há um descompasso entre o que diz o consórcio que fez e o que diz a população. Então, há descompassos a respeito do assunto. E eu quero ver até onde vão os vereadores com essa história. É isso que eu espero. Ô, Daniel Matos, começo com você nessa. Num tuitão, há muitos descompassos, há muita conversa atravessada. Um diz uma coisa, diz valor, não é aquilo. Diz o investimento, não é aquilo. Diz que tá tudo certo, mas a população diz que tá tudo escura. Então, assim, há muitas arestas a serem aparadas nesse assunto, hein? Muitas, né, Paulo? E o principal é que a população continua às escuras. Muitos lugares da cidade escuro. A população, né, muitas pessoas eles querem ter a solução do seu problema, que é ter ali a sua rua com o LED ou com a lâmpada queimada trocada. E aí a comissão que foi montada na Câmara dos Vereadores, a gente espera uma ação rápida para que traga essas respostas que estão vindo à tona, porque não adianta a Enel cobrar a prefeitura cobrar a Enel e a solução não ser resolvida. O que tem que ser resolvido é a agilidade na troca das lâmpadas queimadas, a troca por LED. E isso sim, porque não é pouco dinheiro, é muito dinheiro envolvido e a população merece um atendimento de qualidade. Então o Flávio Mantovani, que é o presidente da comissão, acho que a gente espera e vamos cobrar ele para que as respostas venham o quanto antes. Então já tem essa dúvida, né? Quem está errado? É a prefeitura que não paga ou é a Enel que não presta o serviço? Porque se você não recebe, você não vai prestar um serviço de qualidade. Como diria lá já o saudoso, glorioso Vampeta, né? Finge que paga e eu finjo que trabalho. Então tem que ser uma coisa séria e a comissão está aí para isso, para investigar e para trazer as informações. E ao final, né, quando o Edivaldo que gosta de falar, a comissão, quando não quer resolver, monta uma comissão. Mas a gente espera que seja o contrário e que essa comissão traga as respostas que a gente tanto espera. Professor, sempre que eu lembro desse tipo de história, que fica assim, esse diz que me diz, que diz pra lá, puxa pra cá, estica e puxa, eu lembro daquele personagem da praça que batia no fundo do saleiro, assim, ó. Sobra sempre pro povo, sabe? E o sal bate no fundo do saleiro. É um negócio que parece que não muda, né? Ô Paulo, a gente está falando dos vereadores, só que nós tínhamos que cobrar do Poder Executivo. Nós tínhamos que ouvir a quem é o chefe dessa agência maringaense de regulação, porque ela justamente, quando você consulta os serviços regulados, e aí você vê iluminação pública. Então tem um dinheiro pago do contribuinte para uma agência, portanto, agente maringaense de regulação, que deveria estar emitindo os relatórios de acompanhamento, além dos fiscais de contrato. E nós não estamos ouvindo isso aí, não estamos vendo isso aí. Vemos um prefeito que falou que vai, no caso, ver o contrato, ou que está sendo multado, mas o papel da agência, que foi criada com esse objetivo, é zero. Então os vereadores montam comissão, ao invés de ir lá e dizer assim, chefes da agência, cadê o seu serviço? Então a minha pergunta vai dirigida a nós, vereadores, vai dirigida à Agência Maringaense de Regulação, que parece não regula, ou não regula bem, ou não está regulando o que deve. E está aqui, iluminação pública. Só que quando você bate na aba iluminação pública, não sai nada. Opa, e agora? Será que o problema nosso não está por aí? Regiane.
estava fazendo uma breve pesquisa em relação à ANEEL aqui em 7 de novembro de 2023. Uma editora publicou uma matéria falando realmente da reclamação e da falta de energia. Justamente que a empresa não entrega energia a quem precisa. Se tratando aqui de São Paulo e Rio de Janeiro, muito antes da questão dos apagões que ocorreram. Assim, a minha fala continua sendo a mesma. Por que que essa empresa é permitida de participar de um leilão para vender luz? Entendeu? Não cabe. Para mim, cabe. Agora a gente entrou aí numa cilada para tentar resolver um problema que claramente acontece não só no Brasil, mas no mundo em relação a essa empresa. E Maringá vai solucionar o problema? Não sei. A nota de crédito diz que ela é reconhecida como a melhor empresa no setor elétrico em termos de sustentabilidade ambiental. Tá? Isso foi publicado pela revista Isto é Dinheiro. Aí vem o outro lado. Tem recebido diversas reclamações dos consumidores, especialmente em São Paulo e Rio de Janeiro, com problemas relacionados à falta de energia, interrupções e valores das contas. O que a gente vai dizer sobre isso? A comissão aqui de Maringá vai resolver o problema? De verdade, não tô sendo assim, não é ironia, é realidade. A gente tem um problema que não é pontuado por apenas Maringá, por nós que merecemos aqui uma qualidade no serviço. Ela é pontuada claramente pelo Brasil inteiro. Então, vamos resolver? Eu não sei. Professor, numa linha, vai. Olha, a equipe da Agência Maringaense de Regulação, conforme está aqui no site, né, maringá.pr.gov.br, é o prefeito Ulisses de Jesus Maia Cotsifa, o vice-prefeito Edson Escabora e o diretor-presidente o Marcelo Filipe. Pessoal, é o seguinte, sequer tem o trabalho de atualizar o site. Vai, Ângelo. É incrível, isso é um atraso total de uma cidade conectada. O professor tocou num assunto interessante, que isso cabe à Agência Maringaense de Regulação, que teve um presidente, que é o ex-prefeito de Mandaguari, o Sileninho, que ficou 3 meses no cargo. Teve que sair, parece que tinha algum problema lá. De saúde. Não, acho que é um negócio aí. Ele não disputou, ele acabou não disputando a eleição, né? Os votos dele não apareceram lá em Mandaguari. De qualquer forma, quem assumiu o lugar dele foi a superintendente, a Caroline. Então, assim, estamos vivendo num limbo total. Não é só a questão da iluminação, é de quem controla, quem cobra, quem faz o que tem que fazer com as concessões públicas, né? Então, primeiro, resolva-se o dever de casa para deixar a agência, a MR, ela pronta e azeitada para poder fazer essas cobranças que a gente está vendo agora, está subindo para vereador, daqui a pouco vai subir para prefeito, para um monte de gente.